Fala galera, beleza? Minha coluna de pós-jogo do Jogada 10 começa agora de Flamengo 1, LAFC 1. Vamos iniciar mostrando os 11, né? O Filipinho bota um time, digamos, mesclado para reserva, né? O Flamengo poupa aí alguns jogadores, principalmente os que estavam com cartão amarelo, e sai com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro, que volta. Alexandro estava algum tempo fora, voltou nesse jogo de hoje. Everton Araújo, Alan, de Arrascaeta, que volta também, né? Luiz Araújo, quer dizer, não estava fora, ele saiu durante o jogo, né? Mas enfim. Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro, esses dois sim, estavam voltando, que estavam de fora, ou seja, tá dando minutagem para rapaziada, né? E o Flamengo sai dessa forma, já classificado, primeiro lugar do grupo, lembrando, e jogou um jogo, eu achei justo, assim, um jogo desde o início, seguindo os preceitos aí do Filipinho, de marcar em cima, de marcação alta, pressão, e começou dessa forma, e logo aos dois, primeiras jogadas de perigo, aliás, bolas na trave em profusão, a primeira, um escanteio, bola cruzada, Danilo entra, a bola bate na trave e sai, né, no segundo pau, quase o primeiro gol e só os dois. Depois, a segunda bola na trave, aos 12, uma jogada bonita do lado esquerdo do Arrascaeta, ele faz uma tabelinha, recebe essa bola, bate aquela, quase aquele estilo Cebolinha, ela vai e explode na trave do lado esquerdo do goleiro, segunda bola na trave. O Flamengo seguiu dominando o jogo completamente. Chute de fora, Pedro teve chance, desculpa, teve uma jogada muito louca, porque uma metida de bola na área, o Loris bate com o zagueiro, acho que com segura, talvez. A bola sobra pro Pedro, o Pedro tenta chutar, a bola acaba vindo pro Luiz Araújo, que toca pro Pedro, o Pedro pega de chapa a bola sem goleiro, vai no travessão. Terceira bola na trave, e aí acaba chutando para fora, e o Flamengo segue dominando, segue, mas o time do LAFC muito atrás, linha de cinco atrás, depois mais linha de quatro e um na frente apenas ali, tem o Boanga tentando alguma coisa. Acaba o primeiro tempo. O Flamengo teve muito mais posse, muito mais, mesmo com o time bastante mexido, jogando dentro do campo do LAFC, mas o primeiro gol não sai. Segundo tempo inicia, o time volta ao mesmo, e aí aos 12, o Flamengo volta de novo marcando em cima, e aos 12 o Cebolinha recebe uma bola na corrida. Acho que uma das poucas bolas que o Flamengo recebe com a Arrascaeta, quase 3 contra 2, né? No caso, 2, 3 nossos contra. Não, 3 contra 2 ou 3 contra 3, enfim. Faz uma mentira pro Cebolinha, Cebolinha bate aquele lado do lado esquerdo ali, aquela bola lá no ângulo, o goleiro faz uma boa defesa. Aos 14, a primeira mudança do Flamengo. Sai Everton Cebolinha, entra o Michael. E aí que se pensou, bom, com o Michael em campo, o que o Cebolinha não fez no jogo todo, a gente vai conseguir. Mas também não. Michel teve muita dificuldade do lado esquerdo, mesmo assim, tentou umas tabelas ali com o Alexandro e até a chegada do Everton Araújo até em alguns lances do Alan, mas assim, eu acho que o grande problema do Flamengo, principalmente durante esse jogo, até a entrada depois do Jorginho, é a questão da construção pelos volantes, né? A gente estava com dois volantes de distribuição, que é o Alan e o Everton Araújo, mais de, né, distribuição de bola do que uma bola metida, uma jogada construída. E aí teve muita dificuldade, dependia muito do Arrascaeta, desculpa, e muito do Luiz Araújo, que eu achei um pouco fora de jogo, assim. Eu vou falar sobre eles, mas eu achei principalmente o Luiz Araújo meio fora de jogo, assim, que podia ser melhor, aproveitar melhor a oportunidade, né? Um dos titulares em campo do Arrascaeta, achei que ficou um pouquinho abaixo. E aí, aos 24, mais uma bola na trave. Dessa vez de novo do Arrascaeta. Acho que tem uma boa jogada ali do meio. Ele acha o Pedro faz boa parede, ele pega de quase bem perto assim entre o Pedro e a bola vai lá no ângulo, no travessão do Loris. E depois das 25, isso 24, 25, o Flamengo faz mais uma mudança, sai Luiz Araújo e Arrascaeta, da Bruno Henrique, o Wallace, e aí o Wallace dá outra pitada no jogo, né?
Um jogador que, impressionante, o menino, além da estrela, que fez o gol de empate, inclusive, eu vou falar isso mais pra frente, mas é um jogador que dá muita movimentação, tem uma força, vê que tá pronto, né? Como disse até o Felipe depois no final da partida. E aí, depois, o Flamengo seguiu em cima, aí depois, aos 36, mais 3 substituições, aí vocês não vão entender, pô, o Flamengo com 6 substituições? Sim, porque teve o Marlon do time do LFC que foi substituído por concussão. Então o Flamengo ganha mais uma substituição para ficar equilibrado. E aí o Filipinho bota o Vinha, Juninho, Xereca e o Jorginho no lugar do Alexandro, Everton Araújo e Pedro. E aí, logo depois, são os 36, aos 38, numa falta, assim, meio descuido, uma metida de bola do jogador do LFC. O Boanga entra muito bem, sem impedimento, toca na saída do Rossi, fazendo 1-0. E aí o Flamengo logo depois empata aos 41, uma jogada, aí de novo, a diferença que o Jorginho faz é absurda, né? Você pega um volante que constrói é outro nível, além do que ele é um cara que não é de muitos passes, né? Você vê que ele recebe a bola, ele mata e já dá, ele faz, mata e já dá para o menino Wallacian, que vinha na corrida, dribla 2, toca na saída do goleiro, golaço, empata o jogo. O Flamengo quase chegou até tentar virar, quase virou, nos 43, quase saiu um lance lindo da virada, e aí seria uma virada, porque é uma jogada do lado esquerdo, ela acaba sobrando pro Alan, que chuta, ela passa muito pertinho do gol aos 43, e assim o jogo termina, Flamengo 1, LAFC 1. Eu vou dar nota para os jogadores, mas falando aqui da importância que tem, na verdade, essa participação do Flamengo na fase de grupos até agora, sai como primeiro do grupo, com o Chelsea em segundo. É uma participação muito importante do Flamengo, né? Mostrando a força, né, do clube, a força desse elenco, né? E vai brigar com o Bayern que perde, e o Giz até que propositalmente, que jogou com o time reserva contra o Benfica, toma o gol, depois acaba botando os titulares no segundo tempo e não consegue. Teve muito volume, teve algumas chances, mas o goleiro do Benfica foi muito bem, não consegue empatar o jogo e acaba tendo o segundo do grupo caindo do nosso lado, o nosso adversário. Todo mundo achava que seria o Benfica, vai ser o Bayern. Vamos dar nota aos jogadores e depois a gente vê o restante aqui, o chaveamento e tudo mais. Bom, vamos dar nota primeiro para os titulares, depois para os reservas. Eu acho que para os reservas dá para dar para o Wallacian e para o Jorginho, que entrou e fez toda a diferença. Acho que os dois fizeram toda a diferença, tá? Então vamos lá, Rossi, não teve culpa no gol, participação de gala aí seria um clean sheet, mais um, se não fosse o gol, mas acho que não teve nem culpa também, vou dar aí 7,5 para o Rossi. O Varela, sendo aquele Varela, né, e aí jogando de novo num nível bem alto, assim, tem jogado partidas muito boas, hoje foi outra dessas, assim, acho que dá para dar um 8 pro Varelinha. O Ortiz e o Danilo, para mim, é a zaga titular. Eu falo isso há algum tempo já, apesar do Léo Pereira tá jogando uma barbaridade, isso é verdade, mas para mim, os dois melhores zagueiros que a gente tem, que seria titular para mim, são esses dois. E aí pro Ortiz, praticamente ganhou todos os duelos também, muito poucas chegadas do LAFC, mas todas as vezes que chegou ele ganhou. E ajudou muito na construção também, como o Danilo. Então vou dar 8,5 pro Léo Ortiz e 8,5 pro Danilo. Ganhou todos os duelos, Danilo. Impressionante. Que zaga, que jogador que é o Danilo, cara. Impressionante. Ajudou também na construção. 8,5 para os dois. O Alexandro, eu achei também. Eu achei que faltou um pouco a chegada do Alexandro mais à frente, algo que os outros jogos até estava chegando. Ele teve pouca participação ali nos lances ofensivos. Eu acho que faltou um pouquinho dele. Vou dar 7,5. Mas sempre com muita categoria, muita qualidade. Everton Araújo, assim, tanto ele quanto o Alan, como eu falei, são volantes mais de distribuição, então você tem pouca construção com eles dois. Então, ou você sai dos volantes, dos zagueiros construindo, ou você tem, de repente, eu acho que aí tá tendo que vir, o Luiz Araújo vir para ajudar na construção. Então, eu vou dar aqui 7,5 para o Everton Araújo, 7,5 também para o Alan. Acho que
não dá para esperar que eles construam o jogo, já que eles não são de construção, mas na base da distribuição de jogo e nos desarmes, na cobertura, acho que foram relativamente bem, então 7,5 para cada um. Rascaeta, para mim, fez uma boa partida, aparecendo, tentando o tempo todo, 2 bolas na trave, algumas bolas metidas, se movimentando bastante, gostei. Inclusive foi considerado o melhor em campo aí, mas pela votação popular, né? Mas ainda assim, 2 bolas na trave. Vou dar 8,5 pro Arrasca. Luiz Araújo eu achei um pouquinho abaixo do que ele vinha jogando, tá? É um jogador que ajuda muito assim, o time, né? Marca, ajuda na construção, ajuda na marcação, bate fora da área. Mas eu achei ele um pouco abaixo do que ele vem fazendo, principalmente nessa competição. Vou dar 7 pro Luiz Araújo. Cebolinha, para mim, o pior em campo. Assim, eu, sinceramente, perdão, não que eu queira me desfazer dele, não é isso. Mas eu acho que, assim, aqui ele vai ter bem pouca chance, está tendo mais chance até do que o normal, e o Flamengo deve contratar jogadores agora para ponta, provavelmente um ponta, né? Um meia ponta talvez, e aí vai substituir fatalmente. Então acho que como já fez 8 jogos e tudo, ele não vai conseguir jogar, ou vai ser vendido para fora nessa janela. Não acredito, né? A Europa B não acredito que vai atrás, talvez um Catar da vida, Emirados, talvez. Não acredito nem a Europa B para ele, mas vamos ver como é que vai ser. Então, para mim, 6. Acho que uma partida bem ruim do Everton Cebolinha, né? Pouco, a única coisa que fez foi aquela chapada que quase acabou fazendo um golaço, mas muito, muito abaixo do Cebolinha. E eu, de novo, ele tem uma condição muito séria, é muito difícil o cara voltar a ter confiança e tudo mais. Pedro, e aí eu acho que é a mesma coisa aí, Pedro 6,5. Acho que talvez eu dê 7 aqui, vou tirar o 6,5 e vou dar 7, porque assim, teve o lance da tentativa, lá do esforço, a bola na trave dele, teve também a parede que ele fez pro Arrascaeta, tudo, mas ainda falta muito pro Pedro, né? Eu acho que ele tá um pouco ansioso também, tá querendo fazer gol logo, já fez aqueles gols no início aí, foi aquela falsa impressão que o cara voltou, mas é fato que ele precisa de tempo, precisa de ritmo, é algo que não é de uma hora para outra, mas ainda tá devendo muito e é natural até, para mim, nota 7. Dos que entraram, eu só vou conseguir dar nota aqui de fato, para o Jorginho, que entrou muito bem no jogo e deu assistência para o gol do Alacian, vou dar 8,5 para ele. É uma barbaridade o que joga, simples e muito, muito efetivo, né? Muito direto. O passe que ele dá, ele recebe, já dá toque, tum, já dá o passe pro Alacian, que já vinha entrando. 8,5, o Alacian que entrou. Vai ganhar 8,5 também. Então, 3 aí jogadores com 8,5, que são os melhores, foram os melhores da partida. Arrascaeta, é, o Wallace e o Jorginho, baita contratação, disparado. E aí vamos ver como é que ficou o grupo do Flamengo. O grupo do Flamengo ficou desta forma. O Flamengo em primeiro com 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos. Chelsea fica em segundo, ganhou do Esperance, 3-0. Ficou em segundo. Terceiro, Esperance. E último lugar, o LA FC, que faz seu 1 pontinho com esse empate com o Flamengo, né? Terminando aí na última colocação. E aí, como é que ficou o chaveamento até o momento, né? Flamengo ali, na parte de cima, LA, o Inter Miami e PSG, pega o vencedor de Flamengo e Bayern de Munique, que perde pro Benfica e cai do nosso lado da chave, cai do nosso adversário. Do outro lado já tem definido Palmeiras e Botafogo, e depois o vencedor pega o vencedor de Benfica e Chelsea, né? Bom, falar sobre o jogo do Flamengo contra o Bayern é um jogo dificílimo, não tenha dúvida, mas assim, de tudo que o Flamengo fez, apresentou até agora, acho que tem jogo, acho que o Flamengo tem chance sim, e vai brigar. O jogo vai ser um jogo brigado, um jogo, né, jogado, mas eu confio piamente nesse time, eu confio piamente no que já fez até agora e no que o Felipe vai ter como preparação para essa partida. E é isso. E eu acho que agora é o que vier a lucro, né? Eu falei que assim, passar a fase de grupos era o que eu esperava, assim, e depois o que viesse era lucro. Se o Flamengo passar, e aí o Flamengo ganha de novo, muita moral para pegar de repente o PSG. E aí também se conseguir passar pelo Bayern, tem um outro jogo de duríssimo.
E aí vamos ver como é que vão ficar o cruzamento dos outros adversários, enfim, mas o Flamengo está na próxima fase do Mundial e agora é outro campeonato, é um campeonato de mata-mata, muda tudo. E vamos ver o que vai acontecer. Eu confio muito, acho que vocês também confiam. E é isso, beleza? Minha coluna de jogada 10 é essa, pós-jogo de Flamengo 1, LAFC 1, e até domingo, se Deus quiser, se Zico quiser, com a classificação do Flamengo para as quartas de final do Mundial. Quem sabe, né? Eu confio, vocês confiam também. Então vamos com tudo, beleza? É isso aí, jogada 10.